Olá pessoal, começamos agora um webinar sobre seguidor de linha aqui no Embarcados, oferecimento da Mauser Electronics, que é nossa parceira aqui dos webinars da comunidade. E o convidado de hoje para falar sobre seguidor de linha é o Diogo Lacerda, que faz parte de uma equipe, né, de robótica lá do César. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho. Ele se dispôs a fazer uma apresentação falando quais os melhores sensores, falar um pouco sobre a montagem, né, do carrinho, e também sobre a programação com PID, né? PID, o controlador PID, controlador proporcional integrador derivativo. Gostaria de dar boa noite para todo mundo que está aqui hoje conectado com a gente, agradecer pelo tempo de vocês, né? E falar que são vocês que fazem esse webinar aqui no Embarcados. A gente sempre convida pessoas da comunidade para vir apresentar. A gente convidou o Diogo e ele prontamente aceitou aí o desafio de fazer essa explanação e compartilhar tudo que eles aprenderam lá na equipe. Bom demais. O Diogo Lacerda, que está em Recife, daqui a pouco eu chamo ele para a sala. Gostaria de dar boa noite para todos, estimular vocês a escrever aí no chat para a gente. Já já a gente começa. Então ele vai vir mostrar como que funciona o carrinho, as pistas, qual que foi a aventura, né? E a trajetória desde o começo do projeto até o que eles já descobriram sobre o carrinho. E vão trazer várias experiências reais aqui para a gente, tá? Esse webinar, então, é um oferecimento da Mauser Electronics, mauser.com, tem atendimento em português, você pode ligar no 0800 e falar em português, você pode fazer orçamento de suas grandes listas de materiais, ou até de listas de materiais pequenas, direto com o pessoal do chat, e também por e-mail, ou direto no site, tá? Você tem uma ferramenta também para você fazer o upload do bom. Então, mais dúvidas, mauser.com, eles estão aí para atendê-los, tá? Tudo que for dispositivos eletrônicos, eles têm todos os dispositivos com originalidade e autenticidade e também com garantia, né, de procedência. É isso aí. Deixa eu chamar para a sala agora, então, Diogo, né? Vamos lá, Diogo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu primeiramente queria agradecer o convite do Thiago Lima por poder fazer esse webinar. Esse webinar surgiu de uma conversa muito formal. Eu estava conversando com o Thiago da minha experiência, né? Que eu estou gostando bastante de estar numa equipe de seguidor de linha, estou desde o ano passado. E eu falei para ele do desafio, dos estudos que eu estou fazendo, de tudo que a gente está fazendo. E ele me convidou para fazer esse webinar e para mim foi muito legal. Para mim foi muito bom. Tipo, eu sempre gosto muito de poder transmitir esse conhecimento, de compartilhar esse conhecimento com as pessoas. Participo de vários eventos, né? Então, assim, eu estou sempre ativo, estou sempre disponível para vocês, para poder a gente compartilhar esse conhecimento. Como a gente vai mostrar ao fim, durante a palestra, né, durante esse webinar, tudo vai estar, tudo é disponível no GitHub, tudo que a gente faz é tudo aberto, assim, não tem nenhum segredo industrial. Então a gente realmente essa a ideia. Então eu vou dizer aqui o motivo por que eu quis fazer essa palestra. Primeiro pelo convite do Thiago, e o segundo é porque a gente não tinha material, assim, a gente pesquisava muito sobre material e a gente não encontrava esse material na internet facilmente, assim, tipo, um passo a passo de montar um seguidor de linha, por que escolher tal sensores, por que escolher tal caminho. E a gente, se você pesquisar assim, seguidor de linha, você vai ter material. Mas assim, a gente que vai participar de um campeonato na Robocore, que é o seguidor de linha, que vai acontecer agora em julho, na Campus Party, é um evento dentro da Campus Party, que é a Robocore Experience, em que vai ter várias categorias, vai ter batalha de robô com várias categorias internas lá, que é pelo tamanho e pelo peso do robô, vai ter o seguidor de linha, vai ter o sumô, vai ter o perseguidor de linha, e a gente vai participar do seguidor de linha. Então, para a gente foi muito legal, porque a gente vai mostrar essa trilha para estimular que outras pessoas também possam querer seguir por esse caminho, né? E para falar um pouco de mim, eu sou formado em mecatrônica. Atualmente eu faço, se Deus quiser, vou terminar a graduação de física, de física de materiais. Eu faço física de materiais lá na Poli, na UPE, na Universidade de Pernambuco, na Escola Politécnica. E também já está um bom tempo. Eu comecei minha carreira como professor de robótica, né? E depois eu fui trabalhar na empresa que eu estou hoje, que é o César, e que dentro do César tem a faculdade que é o César School, onde temos três cursos, né? Que é o curso de Ciência da Computação, o curso de Design e o curso de Gestão de GTI.
E também eu trabalho com essa área de robótica há um bom tempo. Eu também trabalho com a parte de modelagem e impressão 3D, trabalho com diversas formas de manufatura, desde aditiva até subtrativa, e também faço também a ideia, também trabalho com a criação de desenvolvimento de protótipos com circuitos eletrônicos e mecanismos de forma mais barata. Ou seja, eu trabalho muito com a ideia de prototipação, onde eu utilizo diversas ferramentas de prototipação com a parte de embarcados. E também, eu também fiz uma parte, a gente fez uma parte da equipe, que é a equipe de robótica César Vox Lab, e que a gente participou de um campeonato de robótica, que é o At Home, que é na CBR, que é uma categoria de robô que fazem atividades dentro de casa. E a equipe da gente foi bicampeã latino-americana, e com isso a gente já viajou para a China e para a Alemanha. E aí, atualmente, estou no SESI, a gente trabalha com essa parte de robótica, com a criação de protótipos nos laboratórios, tanto com impressão 3D, com CNC, cortadora laser. E aí a ideia é sempre essa de transmitir, difundir esse conhecimento para todos, né? A gente deixar esse muito conhecimento aberto para todos. Então, esse é um pouco do que eu faço. Também eu sou estudante de física de materiais, como eu falei, e lá a gente, diferente dos outros cursos de física, a gente tem uma abertura muito grande à robótica, as tecnologias que estão surgindo, né? Inclusive tem um grupo lá que participou atualmente de um hackathon, tem uma startup que trabalha na área da saúde, então assim, é um curso de física realmente diferenciado, né? Que resolve problemas do dia a dia. Então é muito bom poder ter um curso de física que também dá esse suporte para a gente, né? Então que a gente tem cadeiras diferenciadas, tem redes complexas, tem cadeiras de física computacional, a gente tem a instrumentação robótica, temos disciplina de inovação tecnológica. Então, assim, é muito bom também ter esse background que a gente aprende na faculdade, não um curso meramente técnico ou meramente científico, é um curso que realmente te dá uma visão muito grande do mercado, e se você quiser que siga carreira científica, tudo bem. Então, basicamente, é isso que eu sou. Pode aí e próximo. Então, qual o contexto que isso acontece? Como eu falei, eu trabalho no SES atualmente, e dentro do SES School existe um grupo de estudo, que é o grupo de estudo de de computação e física, que basicamente a gente visa desenvolver tecnologia, desenvolver projetos na área de tecnologia. Esses projetos geralmente utilizamos protótipos como Arduino, ESP32 ou a própria Vespa da Robocore, diversas placas. Trabalhamos com IoT, com embarcados, com robótica, e é justamente essa ideia. Por quê? Porque no primeiro período dos cursos tanto de design do SES School como de ciência da computação, os alunos eles têm contato com Arduino. Tem uma disciplina chamada Sistemas Digitais, e que ela tem um projeto, tem uma parte de projeto que você tem que criar algo. No final dessa disciplina você trabalha com Arduino e você pode ter uma ideia de desenvolver um projeto utilizando Arduino dentro dessa disciplina. Então os alunos têm contato com Arduino desde o começo. Então eles podem criar um protótipo, ter uma ideia, brincar, se divertir e levar a sua ideia para frente utilizando Arduino ou qualquer outra plataforma de prototipação. A gente utiliza Arduino porque é uma plataforma amplamente utilizada. Isso é bem legal. Os alunos eles tá faltando, a gente tem franzininho lá também. A gente não chegou a utilizar. Eu vi o chat aqui do Fábio sobre o franzininho. A gente tem um franzininho lá, a gente nunca chegou a utilizar um projeto, mas a gente pode utilizar sim. Então, os alunos, desde o primeiro período, têm nessa disciplina contato com o mundo real, né? É muito legal porque os alunos se empolgam bastante, né? Essa disciplina foi muito bem avaliada, é sempre bem avaliada com os alunos. Então, esse grupo de estudos de computação, a gente pega esses alunos, tanto do curso de ciência da computação quanto de TI, como o pessoal de design, e eles trabalham junto, e que é um outro diferencial, né? Porque nesse grupo, os alunos de diversos cursos de design e ciências têm contato, e é exatamente assim que acontece dentro do mercado de um projeto, de uma empresa. E aí eles trocam ideia, é muito legal, e é muito legal ter esse contato da galera, que a gente, tipo, que tem essa interação de diversos contatos, né? A galera de design quanto a galera de ciência da computação, rola uma troca de ideias muito interessante, e é muito edificante para todo mundo ter essa troca de ideia. E dentro desse grupo de pesquisa existem dentro desse grupo de estudo, né, existem várias linhas de pesquisa. E aí a gente tem várias linhas de pesquisas,
A primeira linha é uma linha muito interessante, que é justamente foi a internet das coisas. Uma da linha de pesquisa utilizando a internet focada para a internet das coisas. A gente tem um projeto chamado Karl Marx, que ele busca resolver problemas de falta de geolocalização do gado utilizando IoT. Esse projeto ficou em terceiro lugar no evento chamado IoT Student Contest, promovido pela Emicro. Inclusive, esse evento ele foi divulgado por vocês do site de Embarcados. O objetivo dessa competição é incentivar os estudantes da graduação ou do ensino técnico a desenvolver protótipos de hardware utilizando IoT para resolver problemas do mundo real. E eles utilizam placas tanto de empresas nacionais como de empresas internacionais. Então, o objetivo dessa competição foi essa, e durante essa competição, o projeto do grupo de computação física, direcionado à internet das coisas, ficou em terceiro lugar. Isso é muito legal, porque são estudantes que geralmente estão no começo da graduação e eles já tiveram contato com projetos reais, e aí você vai para um evento desse, você já fica em terceiro lugar, e aí o estudante, isso é muito estimulante para o estudante, porque ele tem contato com as coisas reais, ele percebe que ele pode ser útil, ele percebe que realmente ele pode fazer coisas que podem fazer diferença. Isso é muito interessante para o estudante. Outro projeto também é o Crabbeat. Esse já é um projeto que tem uma ideia que está ligado mais a protótipos com músicas, que é a música cibernética, e ele dá um contato com o Mangue Beat, né, de maneira simples e divertida. É um artefato de interação musical, como vocês podem ver na foto. Ele é um caranguejo que simboliza o movimento Mangue Beat. Ele tem ultrassom e também tem um display e também tem caixas de som. O que eu acho interessante desse projeto em especial é a identidade visual dele, né? Vocês podem ver que é um projeto que realmente é um projeto que foi prototipado, que tem um visual muito bonito. Isso é muito marcado pelo fato da gente lá do César, nesse grupo, ter o pessoal tanto de design como o pessoal de ciência da computação interagindo em contato, porque aí você tem um grupo que ajuda a criar um protótipo, você tem um grupo que ajuda a criar o hardware, a programar. Então isso é bem interessante, vocês podem ver que disso daí, dessa interação, surgem esses projetos bem legais e interessantes. Outro projeto, e esse projeto eu participei, é o projeto Isaac, que a gente, como eu falei, o Isaac, ele surgiu em 2015, 16, lá no César, era uma linha de pesquisa para robô doméstico, né? Existe uma categoria dentro da RoboCup que se chama At Home, e esse robô ele tem que fazer algumas interações e atividades dentro de casa, como pegar um saco, jogar no lixo, pegar algum objeto, jogar no lixo, pegar um saco e transportar de um ponto para o outro, identificar se a pessoa que está dentro da casa está bem, se ela caiu, né, interagir com a pessoa, ou até mesmo fazer uma compra online na geladeira, enfim. É só um robô que vai interagir com pessoas e com o ambiente doméstico. E eu participei muito tempo durante essa competição. O ano passado eu tive o prazer de poder estar lá na CBR, lá em São Paulo, na FEI. Foi bem legal a gente poder ter esse contato. E essa linha de pesquisa é muito interessante porque envolve robótica emotiva, né, que vai ser justamente a interação desse robô com as pessoas, envolve mecânica, né, porque tem que ter um braço mecânico, envolve o ROS, que é um sistema operacional voltado para a robótica, que é utilizado, que é programado em Python. Então, assim, e também trabalha com a questão de visão computacional para o robô poder navegar dentro de casa. Então, é muito interessante isso, porque a gente, dentro de um grupo de pesquisa, você pode ver que um projeto como esse, você começa a ter várias sublinhas de pesquisas. Então, tem alunos que trabalham com diversas linhas, isso é bem interessante. É muito interessante porque a gente tem vários braços dentro do nosso grupo de computação física. E recentemente, o ano passado, a gente tem um grupo que é o robô focado para seguidor de linha, né? O seguidor de linha que é o mais conhecido, assim, acho que é o mais popular, é o seguidor de linha da UBR, né? Que a pista é branca e a linha é preta, e geralmente é para alunos de ensino médio, e que se eles ganharem, eles vão para a UBR Nacional, e se ganhar, eles vão para a RoboCup,
internacional. E também existe a competição, que é o seguidor de linha Pro, que é a competição da Robocore, que a diferença, que existe diferenças óbvias, né? Que é basicamente uma borracha vulcanizada preta com uma linha branca, e o robô tem que seguir essa linha, e ele tem que parar no fim da marcação. Ele tem que fazer uma volta com menor tempo. É um circuito, basicamente, e que esse robô tem que fazer uma volta nesse circuito e parar num ponto específico, e quando ele parar vai ser anotado o tempo dele. Então você tem que fazer esse circuito com o menor tempo. Já o da OBR é um outro objetivo, é um objetivo de tarefas, né? Identificar a vítima, superar gap, enfim, são focos diferentes. Então hoje a gente trabalha com o seguidor de linha da competição da Robocore. E essa foto aqui é o do nosso robô que foi competir, e esse aqui são os nossos crachás que a gente participou do ano passado, e eu vou falar um pouco dessa experiência, que a gente viveu nessa experiência do seguidor de linha, que também é uma boa linha de pesquisa, né? Porque é uma linha de pesquisa que você mexe com placas, né? Com placas, mexe com eletrônica, mexe com impressão 3D, mexe com modelagem, mexe com sensores. Então, é uma linha de pesquisa que você vai ter contato com diversas ferramentas de prototipação. Isso é muito legal para o aluno também. Então, eles vão ver diversas formas de criar protótipos. E o que dizem os integrantes desse grupo, que é o grupo de computação física? Bem, eles acham muito legal, eles acham que é um grupo muito legal porque eles podem colocar em prática as ideias que eles tinham, que era algo que era muito distante. Tipo, às vezes o aluno ele chega com alguma ideia na faculdade, mas ele não sabe como colocar essa ideia em prática. E aí ele tem essa ajuda dentro da disciplina de sistemas digitais. E aí, se ele quiser seguir, tem esse grupo de computação física e ele consegue colocar esses projetos adiante, né? Consegue colocar esses projetos para poder entender e criar protótipos e projetos. E também a questão que eu disse, né? Essa conexão que existe entre os alunos de design e os alunos de ciência da computação é muito boa, né? Porque você aprende um pouco com todo mundo, né? Você aprende um pouco com o pessoal de design que por sinal agradeço ao Carlos Eduardo que me ajudou e a Nicole do grupo que me ajudaram a deixar esse PowerPoint, essa apresentação muito bonita com um padrão design muito bonito, né? Então isso também é uma das coisas que a gente aprende, né? Então, e todo dia você aprende uma ferramenta nova, você aprende algo novo. E vocês usam ferramentas que a gente usa direto no dia a dia, né? Como Kanban, Notion. A gente usa muita coisa que você vai aprender quando você for trabalhando no projeto, na empresa. Então é realmente muito legal. Você põe a sua ideia em prática, tem uma ligação real legal muito boa entre os alunos de ciência da computação e os alunos de designer. E todo dia você aprende algo novo e você aprende a utilizar ferramentas modernas. Isso é realmente muito da hora, muito legal. Os alunos realmente curtem bastante. Bem, começo da jornada no Robocore. Já que a gente vai falar sobre seguidor de linha, a gente vai falar do começo da nossa experiência, do que a gente aprendeu durante esse evento, né? Basicamente foi o seguinte, o evento aconteceu. O evento, o ano passado, aconteceu em novembro, na segunda semana de novembro de 2022. A gente decidiu que iria participar desse evento mais ou menos em meados de julho e agosto, ou seja, agosto, setembro, outubro, novembro, ou seja, 3, 4 meses antes, a gente decidiu que ia participar. A gente já tinha um grupo de seguidor de linha, a gente já tinha um grupo de robótica de seguidor de linha, mas aí a gente conseguiu recursos para poder participar nesse evento. E aí foi toda aquela correria, porque a gente tinha que se adaptar ao campeonato que a gente iria participar, né? Que era o da Robocore Experience, que é o seguidor de linha Pro, como eu falei, é uma mesa preta, né? Um emborrachado preto com a linha branca. Foi bastante corrido, né? E foi muito gratificante a experiência, e muita gente perguntava assim, tipo, mas vocês vão ter pouco tempo, né? Tipo, vai ser bem corrido. Talvez você não tenha uma boa performance, mas ok, a gente foi muito corrido, a gente teve uma boa performance dentro do esperado, a gente conseguiu fazer a pista. No final, quando a gente ia fazer a pista, o robô. No final da pista, o robô saiu um pouco, mas a gente teve pouco tempo para trabalhar, né? Então a gente meio que trabalhou
né, bem com um tempo muito curto, mas o aprendizado foi muito bom. Muitas pessoas perguntaram e questionavam, mas por que vocês não deixam para ir ano passado, já que está com tempo muito curto? Não, eu não me arrependo de ter ido, porque mesmo com pouco tempo, a gente aprendeu muita coisa durante esse pouco tempo, e o que vale muito durante um evento como esse, durante um campeonato, é a experiência que você tem durante esse evento da Robocall, o mindset que você tem com os competidores, os contatos, porque mesmo que você não vá muito bem durante a primeira participação, porque foi uma vez uma participação que você está chegando verde no campeonato, mas você aprende bastante, você vai ver quais os sensores que os campeões estão utilizando, o tamanho do robô, as rodas que eles estão utilizando, a tecnologia que ele está utilizando, a pista, modo de treinar, como eles fazem o setup de robô. Então, esses detalhes fazem diferença, porque no próximo ano, quando você for competir, você está mais experiente, sabe? E essa experiência foi fundamental para a gente construir, para a gente criar o nosso novo robô e trilhar um caminho de sucesso esse ano, de um sucesso de pesquisa e de desenvolvimento. Então, essa experiência que a gente teve o ano passado dentro da competição foi uma experiência muito enriquecedora e que nos trouxe bastante conhecimento para a gente poder competir bem esse ano. Então, eu realmente, assim, eu recomendo, se você quer participar e você está inseguro, tem muita gente que tem medo, né? Assim, eu, sei lá, tô sem experiência, mas experiência se adquire na hora, com o tempo. Então, realmente recomendo que você possa participar desses campeonatos, não tenha medo, meta a cara, você vai errar bastante, né? Aconteceu até um fato interessante semana passada, a gente estava fazendo uns testes com o robô, e a gente estava utilizando o módulo Bluetooth, e aí a gente estava tentando passar o código para o Arduino Uno e dava erro. A gente passou uma tarde tentando descobrir qual era o erro, e no final era porque o módulo Bluetooth estava ligado na porta 1 e 2, e aí você tinha que desconectar ele, passar a programação e depois conectar e participar e para poder participar e conectar de novo o sensor Bluetooth. Então, a gente foi um aprendizado. Assim, a gente passou 2 horas, pegou o cabo novo, pegou o Arduino novo, olhava código, sabe? Aí no final era a conexão do Bluetooth que teria que tirar. Então, são esses pequenos detalhes que você vai aprendendo dentro de um campeonato ou dentro de um processo de aprendizado durante o campeonato, que são muito enriquecedores, que fazem muita diferença durante o campeonato, sabe? Você vai aprender realmente bastante. Beleza, agora a gente vai falar. Deixa eu ver aqui, beleza? Matéria, deixa eu ver aqui, tá. Qual foi o material utilizado no nosso robô em 2022? Qual foi o material? Primeiro a gente vai começar pelo motor. A gente usou um motor DC N20, que é aquele motor DC bem pequeno, né? Um motor tradicional DC, só que ele tem uma caixa de redução e ele é bem barato. Acho que ele custa 10, 15 reais, 20, eu não lembro exatamente o valor dele. Tem um Arduino Nano, né? Porque a gente utilizou o Arduino Nano, porque ele é pequenininho e ele é mais compacto. E também a gente utilizou essa ponte H aqui, essa ponte H, juntamente com o Arduino Nano e com o motor. E a gente utilizou esse seguidor de linha, que é um sensor de infravermelho, né, um shield, um array de infravermelho que possui 5 canais, e que eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre ele. E também a gente utilizou uma impressão 3D para fazer o nosso protótipo. Por que a gente utilizou a impressão 3D? Porque era a ferramenta mais rápida que a gente tinha, a gente estava no processo de aprendizado, e aí qualquer detalhe que a gente quisesse mudar no robô era muito mais fácil do que a gente ter que prototipar uma placa em PCB, como acontece com muitos competidores. Mas aí, isso foi o nosso hardware que a gente utilizou no campeonato de 2022. E aí vamos, qual a ideia aqui? A gente foi para o campeonato em 2022, e aí a gente tem que ter algumas lições aprendidas. Por que a gente aprendeu durante esse campeonato? A gente teve lições que a gente tirou e tem que ter placas com ATmega ou pode ser só microcontrolador, é melhor. Então, alguns robôs, eles simplesmente fazem uma PCB e colocam o ATmega. Simplesmente, eles prototipam, fazem uma PCB, mandam fazer a PCB
E o corpo do robô, eu vou mostrar mais na frente, já é a própria PCB, já é o corpo do robô. E aí eles pegam e encaixam um ATmega ou qualquer outro microcontrolador e utilizam no robô. E aí tem uma lição de lições aprendidas. Por que essas lições aprendidas? Porque a gente já teve essa experiência de 2022. O que é que a gente aprendeu agora que a gente tem que fazer certinho? Não é limitado, não é, Fábio. No campeonato da Robocore, você pode utilizar literalmente qualquer placa. Dentro da regra, não é limitado a utilizar o ATmega, o Arduino Nano, ou a Vespa, ou qualquer placa. Você pode utilizar qualquer placa, cara. Tipo, o objetivo é só que o robô siga a linha. Então, você pode utilizar qualquer placa que você quiser. Né? Então, você pode utilizar qualquer placa que você tiver interesse, qualquer placa que você tenha conhecimento. A mais usada, em geral, é o Arduino, porque é assim, né, um conhecimento mais tipo, você vai ver, como eu vou falar mais à frente, código de PID para Arduino, seguidor de linha, já tem muitas vezes pronto na internet, então fica muito mais fácil de você achar na internet, né? Então isso contribui bastante. Mas voltando para as lições aprendidas, baseado no que a gente aprendeu nesse campeonato aqui, a gente tinha que aprender algumas lições, né? E a principal lição da gente foi: a gente tem que ter um código mais robusto com PID. Porque o código da gente era um monte de if, else, um monte de while, sabe? Era um código simples, porque a gente não teve muito tempo para deixar um código robusto, porque a gente tinha 3 meses para montar robô, para testar sensor, para organizar uma viagem, que não é uma coisa simples, né? Organizar uma viagem para 4 pessoas que vão de Recife para São Paulo, passar praticamente uma semana inteira no evento, não é tão simples uma logística, onde você tem que organizar tudo isso. Quando a gente voltou do campeonato, a gente falou: temos que ter um código mais robusto com PID, temos que ter um código com PID. Outra coisa que a gente percebeu foi que a gente tinha que estudar eletrônica para criar uma forma de ter um robô com menos fio. Porque essa eletrônica aqui, para eu ligar o Arduino Nano com a ponte H, com o motor DC, com esse sensor, vocês vão ver mais na frente a foto, o robô fica com muito fio. Fica com muito fio. Então, na hora que o robô está lá competindo, na hora que o robô bate alguma coisa, o fio escapa, dá muito trabalho. E aí você tem que ficar achando qual é a porta que vai ligar o conector, dá muito trabalho. Então a ideia da gente foi: vamos estudar eletrônica, vamos estudar alternativas que eliminem a quantidade de fios. Então isso é bem interessante, porque a gente queria deixar um robô mais simples, um robô mais robusto e ao mesmo tempo com menos fio. Outra coisa que a gente queria estudar era estudar sensores com mais precisão e estabilidade. E para escolher os sensores, eu vou mostrar no slide mais à frente, para mostrar o que a gente fez um estudo de caso. A gente pegou 5 sensores, infravermelho e de refletância, estudamos ele e a gente decidiu, através desse estudo, qual o melhor sensor se aplicava ao estudo à aplicação do PID, qual sensor era mais estável para a aplicação do PID. E também a gente foi estudar novas plataformas de desenvolvimento, além do Arduino, né? A gente trabalhou bastante tempo com o Arduino e a gente foi ver outras formas que a gente podia. A gente foi estudar novas plataformas que a gente podia desenvolver o nosso robô, né? E também a gente queria estudar outros robôs da competição, que basicamente era ver o tamanho do robô, qual roda ele utiliza, qual motor ele utiliza, qual bateria ele utiliza, como é que esses robôs se comportam, quais sensores eles utilizam. Então a gente queria realmente estudar essa parte e também a gente queria estudar métodos alternativos para resolver os desafios da competição, né? Como a gente viu, a competição, a linha é uma mesa preta, né? um emborrachado, e você vai ter que seguir essa linha branca, vai ter alguns marcadores, e que você pode utilizar esses marcadores para contar e chegar no final da pista e parar o robô. Então, existem diversas formas que você pode superar os desafios da competição. E a gente quer estudar esses desafios. Primeiro ponto, como é que a gente vai fazer a montagem do robô? Primeiro ponto é esse, né, que se fala. Como é que a gente vai fazer a montagem do robô? A gente vai criar uma PCB ou a gente vai utilizar impressão 3D?
E o que a gente decidiu foi, chegaram a avaliar o uso da loja Fuse. A gente não. Eu estudei um pouco isso, mas a gente não chegou a aplicar a lógica Fuse, não. É uma das coisas que a gente estudou um pouco sobre essa lógica Fuse, mas não chegou a aplicar ela. A gente estudou bem básico, porque depois que a gente estudou um pouco de P&D e funcionou, a gente meio que descartou ela. A gente estudou bem pouco, a gente não chegou a se aprofundar nela, não. Montagem do robô. PCB versus impressão 3D. Por que a gente optou por fazer um robô na impressão 3D? Porque é o seguinte, a gente está num grupo, a gente percebeu que a impressão 3D dava muito mais opção de testar configurações diferentes, né? Vocês podem perceber que esse robô é um pouco maior que o nosso, é um pouco mais largo, ele é um pouco mais baixo. E a impressão 3D, eu posso prototipar um novo robô, em 1 hora imprimir e montar. E como a gente está num grupo de estudo e a gente está estudando novas formas de resolver esse problema, a impressão 3D dá essa flexibilidade de a gente conseguir montar um robô com características diferentes em pouco tempo. Então a gente optou por continuar com a impressão 3D devido a essa flexibilidade, devido a essa forma que a gente consegue trabalhar com a impressão 3D de criar protótipo muito rápido. Então a gente continuou com a impressão 3D justamente por isso. Porque, assim, geralmente você vai mandar fazer um robô na PCB, o robô já tem que estar todo estável, a gente já tem que ter feito todos os estudos, né, de tamanho, qual vai ser o tamanho dele, qual vai ser o tamanho da roda, qual vai ser a altura, qual vai ser a bateria, qual vai ser o processador que você vai utilizar, qual vai ser a ponte H que você vai utilizar. Então a gente preferiu, por enquanto, estar utilizando com impressão 3D, em vez de utilizar uma placa de PCB, por causa dessa flexibilidade, de a gente poder criar com impressão 3D um protótipo muito mais rápido. Beleza. O seguidor de linha que a gente utilizou na competição foi esse cara aqui, que é o TCRT 5000. Ele basicamente é um sensor de infravermelho com 5 canais, e você pode alimentar ele tanto com 3 volts ou com 5 volts. Como vocês podem ver, TCRT 5000, é isso mesmo. Esse shield a gente pode alimentar ele tanto com 3 ou com 5 volts, e eles são 5 sensores de infravermelho. Aí você vai ter um emissor de um lado e um receptor de um outro. O sinal de saída dele é digital e ele indica a altura, né? E ele possui essa dimensão. No campeonato, a gente utilizou uma técnica para ajudar na leitura, que a gente pegou uma espécie de borracha e isolou cada sensor, né? Uma espécie de capinha, porque ajudou bastante na leitura dos valores. Então, isso foi uma técnica que a gente utilizou durante o campeonato. E o que aconteceu com ele foi o seguinte, que lembra que um dos objetivos da gente, aqui, ó, se a gente voltar aqui, um dos objetivos da gente é esse aqui, ó, era estudar os novos sensores, né? Estudar sensores com mais precisão. Tubos retráteis, isso mesmo, Nicole. Se vocês perceberem, um dos objetivos aqui era estudar sensores com mais precisão e estabilidade. E através disso, deixa eu ver, tá aqui, clear. Aqui, pronto. Beleza, o que aconteceu aqui? Beleza, pronto, voltei. E aqui a gente foi fazer um estudo comparativo. Como a gente mostrou lá, um dos nossos aprendizados foi estudar sensores diferentes para poder aplicar P&D. Mas para aplicar o P&D com esses sensores, eles não podiam ter uma oscilação muito louca, uma oscilação muito instável, que ficava variando os valores dos sensores de forma muito abrupta e que era difícil de controlar e que era difícil de pegar esses dados e jogar no P&D. E a gente fez um estudo comparativo com vários sensores. Primeiro estudo foi, a gente criou um método, né? Se a gente vai analisar sensores, a gente analisou um método para que todos os sensores fossem analisados sobre as mesmas circunstâncias, sobre os mesmos constantes. Então a gente analisou os sensores numa borracha vulcanizada com a fita branca, que basicamente é a pista que vai ser utilizada no RoboCore. A gente utilizou um processador, que foi um processador, o Arduino Uno, e quando a gente estava testando esse sensor, ele funcionava quase rente ao chão, quase tocando ao chão.
O que era ruim porque, por exemplo, se a pista tivesse algum tipo de oscilação, muitas vezes o sensor batia. Isso era muito ruim. E ele é digital, mas é possível utilizar ele analógico para calibração automática. E de cara a gente já descartou esse sensor para usar no robô da gente, porque ele oscilava de uma forma muito louca, assim. Ele não tinha a oscilação necessária, a estabilidade necessária para a gente poder aplicar em P&D. Como a gente disse, ele é digital, mas é possível utilizar analógico. Mas ele realmente não passou no nosso teste comparativo para a gente poder utilizar com P&D. E aqui está aqui a gente o sinal que ele dava, né, na serial. A gente botou aqui, a gente fez aqui uns estudos. Esses estudos basicamente era, como a gente falou, tava aqui a borracha vulcanizada preta com a linha branca e a gente foi lá e analisou essas oscilações e como esse sensor se comportava. E a gente fez um estudo comparativo, né? Então, basicamente, a gente pegou sensor tal, sensor tal, sensor tal, e pegou esses 5 sensores e comparou ele. E o que aconteceu foi que a gente analisava o tipo desse sensor e falava, olha, esse sensor é bom, esse sensor é ruim. Como a gente já viu, a gente analisou esse TCRT 5000, tem esse sensor aqui de forma individual, ou tem esse sensor aqui de forma, uma espécie de shield, né, com cinco juntos. E como eu já disse, ele tem devido à oscilação dele, essa instabilidade dele, ele não é muito bom para a gente fazer o P&D da gente. A gente também analisou esse módulo daqui. E um ponto, antes de eu falar desse outro módulo, a gente escolheu esse sensor também porque ele é um sensor barato e é um sensor que ele possui muita coisa pronta, né? Você vai pesquisar seguidor de linha Arduino. Muita gente utiliza esse sensor. É um sensor que realmente, para quem está começando, é um sensor legal de se aprender e de mexer. Mas ele não é bom para fazer P&D, sabe? Ele não é bom. E aí a gente pegou e estudou esse módulo infravermelho aqui de 4 canais. Ele também não foi muito bom. E aí depois a gente foi estudar esse módulo seguidor de linha, que nada mais é um sensor de refletância também, que é justamente uma cópia desse sensor, uma cópia, assim, um similar desse sensor da Polulo, que foi o que a gente escolheu. E a gente escolheu, depois de testes, a gente escolheu justamente esse sensor da Polulo, que é justamente o QTR8RC, que é um sensor digital, né, e que a gente teve ficou bem impressionado. E outra coisa que a Nicole falou, que esse módulo infravermelho aqui de 4 canais, para calibrar ele é muito ruim, né, porque ele tem uma espécie de potenciômetro, enfim, para calibrar ele é muito ruim mesmo. E a gente imaginava que para fazer isso durante a competição é realmente algo estressante, algo que ia dar muito trabalho. Então, de cara a gente já descartou ele. E por que a gente escolheu esse sensor da Polulo? Primeiro, a gente fez um estudo comparativo, né, como a gente falou, né? E o que é esse sensor da Polulo? Ele trabalha entre 3 e 5 volts, né? Você pode trabalhar com ele tanto por 3.3 ou com 5 volts. Esse resistor aqui, você pode dar um curto-circuito em alguma parte aqui dele, que eu não estou vendo, e aí ele baixa de 5 volts de 5 para 3 volts, e ele possui 8 sensores desse. Mas o que é esse sensor? Esse sensor ele foi desenvolvido, é um conjunto de sensores que foi desenvolvido para ser utilizado tanto como para proximidade como para refletância, né? Esse módulo ele possui 8 pares, tanto de emissor como de receptor, e cada fototransistor, que é justamente o emissor e o receptor, ele está conectado a um resistor pull-up, e aí ele dá uma divisão de tensão de 0 a 5 volts em função do valor refletido, ou seja, quando um emissor manda uma onda infravermelha, e aí quando esse sinal ele é refletido, né? E aí dependendo da proporção do que for refletido, você tem uma variação na tensão. Ou seja, quanto menor for essa tensão de saída, ela vai indicar uma maior reflexão. O valor retornado, isso é e o ponto mais importante dele. Apesar dele ser um sensor digital, o valor retornado não é uma tensão, e sim um sinal digital que é proporcional ao tamanho do pulso. Ou seja,
a refletância lá que vai ter. O sinal vai refletir, a onda infravermelha vai refletir, e quando ela voltar, ele vai ter um tamanho desse pulso que vai ser proporcional. Por isso que quando a gente testou ele, ele consegue ter valores muito estáveis, né? Porque o valor que ele vai dar, o tamanho do pulso que ele vai dar é proporcional ao valor que foi refletido, que justamente vai ser justamente essa tensão que vai ser gerada em cada porta, ou seja, em cada receptor e cada receptor desse sensor. É um sensor bem legal de ser utilizado. Ele é um sensor um pouco caro, né, no Brasil. Ele está custando, eu acho que, sei lá, $15, $20 na Polulo, direto lá nos Estados Unidos. Em alguns sites no Brasil ele é vendido a R$ 130. Já de cara, essa é a grande diferença dele, né? Porque os outros sensores que eu mostrei, se a gente ver, vou comparar por preço, esse aqui é R$ 5, é bem barato, 5, R$ 10. Esse aqui é uns 30, esse aqui também é 30, esse cara aqui deve ser uns 35, esse cara aqui tenta simular esse, e esse sensor que nós escolhemos, que a equipe escolheu, ele custa uns R$ 130. A diferença de valor dele é justamente porque ele é um sensor realmente muito estável, é um sensor realmente que a gente está conseguindo trabalhar bem com PID nele, e ele é um sensor muito bom, cara. Assim, é um sensor que ele tem um baixo consumo, né? Ele foi feito, eu estava dando uma olhada no esquemático dele, ele realmente tem um baixo consumo. Ele é um sensor muito bom. Qual foi o teste que a gente fez com ele? A gente fez o mesmo teste para todo mundo, que foi uma borracha vulcanizada com a fita branca. A altura do chão dele ficou 3,5 milímetros, ou seja, ficou uma altura muito boa, porque o outro sensor que a gente utilizava, o TCRT 5000, ele tinha que ficar muito colado ao chão, e às vezes quando a borracha tinha um pouco de oscilação, né, ele tocava. Já esse sensor, por ele poder ficar um pouco mais alto, a gente não tem esse problema, né? Então, com a altura dele em relação ao chão foi muito bom. Ele tem uma leitura bem precisa e bem satisfatória. E uma coisa bem legal é porque a gente descobriu que lá na gringa muita gente utiliza ele. E a gente descobriu também, pesquisando, conversando com outras equipes lá da Robocore no evento, que muita gente não utiliza exatamente esse, mas utiliza outros da Polulo, que tem pequenas diferenças. Um é analógico, outro é digital. Um utiliza coisas diferentes, são configurações diferentes, mas que também tem a mesma precisão dele, né? Então a gente descobriu isso também, que lá nos Estados Unidos, na gringa, né? Se você for procurar vídeos, se for procurar PID, Polulo, QTR, 8RC, você vai ver que muita gente utiliza ele, porque ele é bem estável, ele tem uma aplicação muito legal para fazer PID, e por isso que a gente escolheu ele, porque ele realmente trazia essa segurança para trabalhar com o PID para o nosso robô. E aqui é um estudo comparativo que foi igual ao outro sensor. Vocês podem perceber que no meio dele tem 400 e 400. Esse valor é o valor quando o sensor está em cima da fita branca. Você pode perceber que os dois do meio estão em 400 e o das extremidades estão em 2.500. Por quê? Porque foi justamente no teste que a gente colocou os sensores do meio na fita branca e o das extremidades estavam na preto. Quando a gente começou a oscilar, a oscilação dele foi muito boa. E a gente percebeu, nossa, esse sensor aqui, ele é muito legal para fazer. Você pode ver que existe uma mudança de valores, especialmente nessa primeira figura aqui da esquerda, da minha esquerda, provavelmente da sua direita, que vai ter uma oscilação e que justamente esses valores menores correspondem quando o sensor está lendo a linha branca. Então a gente falou, esse é o sensor que a gente vai utilizar para fazer o seguidor de linha. E é realmente o sensor que eu recomendo utilizar. É um sensor caro para a realidade, assim, especialmente do centro de pesquisas, mas é um sensor que vai te dar uma estabilidade muito boa, vai te trazer uma segurança muito boa, né? Porque você vai ter realmente um sensor confiável, sabe? Ele está sendo, já faz, eu acho que 2 meses que a gente está utilizando ele, 2 ou 3 meses, não lembro, acho que 2 meses, e ele realmente é um sensor muito confiável, e a gente está começando tá fazendo um P&D com ele, e é um sensor realmente muito confiável, sabe? Então a gente está gostando bastante dele, e assim, já que se você está pensando em fazer um seguidor de linha, eu realmente recomendo esse.
E pelos motivos que eu já citei, eu não recomendo os outros, mas se você quiser testar e brincar com os outros, fica à vontade. E uma das coisas que a gente quer também fazer é que a gente quer criar todo esse estudo comparativo, todos uma pesquisa. Após o campeonato, a gente está se mobilizando para fazer um artigo para a gente poder transformar esse conhecimento e disseminar, né? Pegar todo esse conhecimento, esse passo a passo, toda a pesquisa que a gente fez e poder espalhar esse conhecimento para as outras pessoas que quiserem ter oportunidade de estudar seguidor de linha também ter esse conhecimento. Então, depois do campeonato, vocês vão poder ver esse estudo comparativo mais a fundo. A gente vai escrever um artigo sobre ele. Então, assim, um sensor para seguir linha, eu realmente recomendo esse sensor de refletância da Pollulo. Ele é muito bom, ele é muito estável. A gente gostou bastante dos resultados que tivemos com ele. E ele tem bastante material em inglês, principalmente. E aqui está a oscilação dele, né, estudo comparativo que a gente fez. E agora a gente vai fazer uma comparação de hardware. Qual a ideia dessa comparação de hardware? A primeira linha da lições aprendidas foi estudar sensores seguidor de linha. E através desse estudo que eu acabei de mostrar para vocês, a gente escolheu o sensor da Pollulo, porque é um sensor bem estável. Agora, a gente vai estudar uma outra forma, que é uma forma de como é que a gente pode eliminar o máximo esses fios, né? Tipo, a gente tem um Arduino Nano, tem uma ponte H, tem um módulo Bluetooth, e ainda tem um sensor, e vai ligar tudo isso no Arduino, vai ficar aquela quantidade absurda de fio. Então, um dos objetivos era, vamos estudar hardware, vamos estudar eletrônica, com o objetivo de eliminar essa quantidade de fios. Isso foi bem legal, porque a gente foi estudar várias alternativas, né, para a gente deixar esse estudo mais estável, né? E aí o primeiro estudo que a gente fez foi o que a gente já usava, que era um Arduino Nano, uma ponte H e esse módulo Bluetooth. A gente está com a ideia do Bluetooth, porque a gente está pensando, a gente já conversou com o pessoal da Robocore, e eles falaram que é legal que está dentro da lei, dentro do regulamento, fazer telemetria. O que a gente não pode é enviar código para o robô via Bluetooth, mas a gente pode fazer telemetria. Então a ideia também desse Bluetooth é de fazer telemetria, e a gente teria esse hardware aqui, ó, teria um Arduino Nano, uma ponte H e um módulo. Como eu disse, essa quantidade absurda de placas assim fazia com que a gente tivesse muito fio, certo? Então a gente queria eliminar fio. Aí você pensa, a gente pode ver uma placa que tem Bluetooth. Aí você pode falar, então a gente pode trabalhar com o módulo Wi-Fi da ESP32, que tem Wi-Fi e tem Bluetooth. E mesmo assim a gente teria um problema que era o driver. Então a gente queria, vamos pesquisar uma placa que tenha um módulo Bluetooth, Wi-Fi e ao mesmo tempo tenha uma ponte H. A gente começou a pesquisar essa placa, e a placa que a gente achou bem legal e bem interessante de a gente utilizar durante o campeonato e que a gente já possui é justamente a placa da Robocore, que é a Vespa, que é justamente essa plaquinha aqui. Deixa eu ver aqui. Essa plaquinha aqui, eu posso até abrir para mostrar para vocês. Ela é uma placa do tamanho do Arduino Uno e que ela já tem uma ESP32. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ela já tem uma ESP32 e já tem uma ponte H. Então, pra gente, essa placa caiu como uma luva porque ajudou bastante o fato dela ter tudo embutido, certo? A gente tem o ESP32, que já tem Bluetooth, já tem Wi-Fi, que a gente pode fazer telemetria, já tem duas pontes H e que a gente pode trabalhar os nossos motores. Aí, uma preocupação que a gente teve foi a ponte H dela dá conta do nosso motor. Eu vou mostrar mais na frente que dá, porque a ponte H dela trabalha com, acho que 800 a 900 mAh cada ponte e chega a trabalhar com 1.300 mAh de pico. Então, esses motores não consomem tudo isso. Eu vou mostrar aqui o datasheet dele. Essa Vespa também tem a quantidade de portas suficientes para a gente utilizar o nosso sensor da Pollulo. E aí também tem entrada para a gente já alimentar tudo de uma vez. Ou seja, vai pegar a bateria, já vai alimentar os motores, já vai alimentar os sensores e vai alimentar a própria placa da própria Vespa, que já tem o ESP32. Então, a placa escolhida por a gente foi justamente pelo fato dela ter tudo isso embutida, né? Então,
porque a gente queria uma coisa que tivesse tudo compacta e que tivesse tudo lá facilitando para a gente e eliminando a quantidade de fios. Imagina agora que a gente só vai ter o fio do motor, que vai ser ligado direto na placa, e dos sensores e da bateria. E só. A gente não vai ter uma quantidade de fios que a gente tinha antes, por exemplo, com essa configuração, que era a nossa configuração inicial. A gente tinha bastante fio. Com essa placa aqui que a gente escolheu, que é a Vespa, a gente vai ter a ESP32, que vai ter essa comunicação Bluetooth Wi-Fi, vai conseguir conectar os nossos sensores da Polulo e vai conseguir conectar os nossos motores. E também vamos conseguir conectar a bateria. A bateria que a gente escolher foi uma bateria de 11.1, que é uma bateria 3C, que ela é de uma bateria LiPo, e é uma bateria que vai dar para alimentar legal, né? Que ela tem 1.200, 1.300 mAh e ela é 30C. Então ela tem uma boa capacidade aí para alimentar nossos motores, a nossa placa, de uma forma muito tranquila. Então, esse foi o motivo por que escolhemos essa placa. Porque ela tem tudo isso junto, né? Tem tudo isso embarcado numa placa só. E para gente, que a gente não queria montar um robô direto na PCB, ajuda bastante. E principalmente a eliminar a quantidade de fios. Porque a gente já teve muito problema, né? E a gente ainda tem, né? Porque a gente não terminou de montar ainda o robô com a Vespa. A gente está utilizando o Arduino, porque a Vespa chegou segunda-feira, então a gente não teve tempo ainda de... Estamos terminando de modelar o robô novo para encaixar a Vespa, para encaixar o sensor da Polulo e a bateria, então a gente não deu tempo ainda de usar o robô novo com ela. E o outro robô utiliza aquela configuração com o Arduino Nano e com o módulo Bluetooth, e que tem bastante fio. Às vezes você está usando o robô bate, e aí sai algum fio, nossa, é um estresse, sabe? Fala um pouco mais a respeito do processo de calibração da pista, com a pista. O processo de calibração com a pista, basicamente, a gente coloca o sensor da Polulo e a gente pega o robô e fica oscilando ele entre o branco e o preto, para ele poder ter oscilação, e ele vai começar a ler esses valores, e ele vai começar a gravar esses valores. E aí, depois de 10 segundos, ele já tá calibrado. É um processo bem padrão, tanto da Robocore tanto dentro da Robocore como da OBR, o pessoal utiliza esse modo de calibragem, né? Você bota o sensor lá em cima da linha e vai oscilando o robô. Ou seja, o robô uma hora vai ver o robô vai uma hora vai ficar no branco e outra hora vai ficar no preto. E é bem legal esse processo. Vocês fazem autotuning. A gente usa assim um pouquinho, mas é bem legal. A gente faz esse processo sim. E esse é o processo de calibração da gente. É um processo bem simples, bem padrão. Não tem nada misterioso dentro desse processo de calibração do robô. Então, por isso que a gente utilizou essa placa, né? E outro ponto que a gente fez foi a questão do estudo comparativo do motor. Porque uma das preocupações da gente era se um dos processos da preocupação da gente era se a placa, se o shield que tem na placa da Vespa daria conta dos nossos motores DC, né? Se ele aguentaria a pancada. E como a gente pode ver aqui, o consumo dele está dentro do que a Vespa aguenta. Então a gente falou, não, então a gente vai escolher a Vespa porque o motor realmente aguenta o que a gente se propõe. E aí até a gente pegou até o datasheet também dessa ponte H, e vocês podem ver que também ela não é coisa de outro mundo, ela é uma ponte H bem legal, né? E também ela trabalhava os nossos motores. Então a gente substituiu um monte de placa, né, por uma placa só, e tá tudo ok, sabe? Tipo, pra gente tá funcionando muito bem, e é por isso que a gente escolheu, porque ela se encaixou, por isso que ela se encaixou muito bem com a gente. Então, acho que ficou bem claro o motivo que a gente escolheu a placa. Então, o percurso foi por que a gente escolheu esse sensor, por que a gente escolheu essa placa. Já falamos um pouco aqui de como a gente calibra. Agora fica no SW. Agora o desafio fica no SW. Eu não entendi essa pergunta do. Isso seria SolidWorks? Esse desafio fica no SW SolidWorks. Então, o estudo que a gente fez aqui, a gente já mostrou por que a gente escolheu tal sensor, por que a gente
escolher utilizar impressão 3D em vez de placas de prototipação, em vez de usar PCB, e por que a gente escolheu a placa da Vespa da Robocop. Então, são esses percursos que a gente queria mostrar para vocês, porque o firmware se preferia certo. Então, fica um pouco esse desafio. E aqui, falando um código antigo, eu não botei nada de propósito. Por quê? Porque o código antigo da gente era só if else, cara. Não tinha nada. Não tinha nada assim de muito rebuscado, sabe? Tipo, era uma coisa bem simples. E agora o código da gente P&D também não tem nada muito rebuscado. Um dos pontos interessantes que a gente fez com o código P&D foi o seguinte: a gente, dentro do César, a gente tem pessoas que são formadas em diversas áreas, né? E quando a gente descobriu que a gente teria que estudar P&D, a gente conversou com o engenheiro de automação lá do César, João, e eu conversei, cara, eu queria que você, se você pudesse, eu queria que você desse uma aula para os alunos de computação física sobre P&D. Explicassem para ele o que é uma proporcional, o que é uma integral, o que é uma derivativa, para eles poderem entender, né? Porque, assim, o que muita gente faz quando pega um P&D para seguir linha é basicamente pegar um código pronto de Arduino, que tem bastante, sim. Se você botar P&D Arduino, você vai encontrar assim bastante no Google. Mas o que eu percebo é que muita gente só fica mexendo com os valores lá, fica alterando os valores, né, de PI, do KP, do KI, o KD, e não entende o que está por trás, certo? O que eu queria era, a gente está num grupo de pesquisa, num grupo de estudo. Eu queria que, além de você pegar esses códigos prontos e montasse o seu, e aí, não, eu queria que você entendesse realmente o que está por trás. E aí foi bem legal, porque o João, ele deu 2 aulas de 1h30, mais ou menos, explicando que realmente é um KI, um KP, um KI, um KD, explicando o que é um P&D, que você vai chegar, você vai fazer com que o robô tenha curvas mais suaves. Ele mostrou o que é um circuito de malha aberta, o que é um circuito de malha fechada. Explicou vários tipos de circuitos, né, de controle que é feito nessa área, e explicou por que a gente utiliza esse P&D. E os alunos tiveram, ele pegou até um código em Python, e os alunos começaram a ajustar as variáveis lá, os valores, e dava um gráfico, mostrava a oscilação de um gráfico. A gente passou umas 2 aulas, uns 2 encontros nessa ideia dos alunos realmente entenderem o que está por trás. Não era simplesmente pegar um código e cuspir para os alunos, sabe? Tipo, não, a gente vai entender o que está por trás. É tanto que hoje, quando a gente pega o código da gente, a gente entende, o KP faz isso, o KI faz isso, o KD faz isso, o máximo valor que a gente pode botar para KP é esse, o máximo que a gente botar para KD é esse. Então a gente entende o que está por trás. E o nosso código de P&D, cara, é um código bem simples, tipo, se você vai buscar ele na internet, e a gente vai mostrar que o nosso código é open source, e a gente vai mostrar o repositório lá no GitHub. É um código bem simples, que foi baseado no que já existe, né? A gente não queria inventar a roda, né? É claro que ninguém vai baixar um código pronto de P&D e vai deixar um robô andando. Não, você tem que ajustar. Além de ajustar os valores, além de ajustar os valores de KP, de KI, de KD, você tem que ajustar outros parâmetros, tem que mudar um pouco o código, enfim. A gente teve que pegar os códigos que existem hoje na internet e adaptar a nossa realidade. E como a gente pode ver aqui, não é um código de outro mundo, é um código simples. Você usar a biblioteca pronta, assim, a gente usou uma biblioteca do sensor. O sensor já existe uma biblioteca pronta, mas a gente montou a nossa própria biblioteca com algumas funções. A gente tem 2 bibliotecas. Tem a biblioteca que vai controlar o motor e tem uma outra biblioteca, que é a biblioteca de funções, que a gente ajusta alguns parâmetros. A gente mesmo criou dos motores. Um pouco em relação à posição. Então, a posição do sensor, como eu falei, a biblioteca para P&D, a gente montou tudo no braço mesmo. A gente montou a gente montou as coisas bem no braço mesmo, mas baseado no que a gente viu na internet. Mas a gente pegou nada pronto, não.
Qual a altura dos sensores em relação à posição? A altura do sensor, como eu disse, ele fica a 3,5 milímetros de altura, né, em relação à roda, em relação à base de borracha, né, ele fica a 3,5. A posição das rodas em relação à roda e ao centro do robô. Cara, esse tamanho, assim, a posição, eu vou ficar te devendo, eu não sei, eu realmente não sei, porque a gente está criando um outro robô novo, e aí vai vir uma placa nova, vai vir a Vespa, vai vir uma bateria nova, e eu realmente não sei. Inclusive, eu tenho um desenho do robô, mas mas tudo é open source. A gente está tudo usando, é open source sim, Fábio. A gente vai mostrar aqui que o GitHub da gente, o código da gente está disponível no GitHub, né? E para falar nisso, a gente vai falar um pouco das ferramentas que foram utilizadas tanto para desenvolver o robô como para gerenciar as tarefas. A primeira ferramenta, a ferramenta que a gente utilizou para montar o robô foi o Fusion 360, que é uma ferramenta que para estudante é gratuita, né? Você pode se cadastrar lá no site da Autodesk, mostrar a declaração da faculdade e você tem acesso por 3 anos a essa ferramenta. Então, a gente modelou nessa ferramenta os nossos robôs. A gente utilizou para imprimir o fatiador da Simplify e para codar a gente utilizou o Arduino, mas o Heron me apresentou ontem o Platform, que é eu não conhecia, inclusive tem um vídeo do Fábio falando dessa plataforma aí para codar, que eu descobri que você pode codar todas as placas que você tiver nela, e é bem legal, eu estava dando uma olhada, a gente está bem interessado de usar nela, que é bem legal, velho, e a gente vai platform, então a gente tem interesse também de usar essa plataforma, mas por enquanto a gente está usando a própria ideia do Arduino para gerenciar onde encontro esse código. Eu vou mostrar mais na frente, tem o nosso GitHub. No próximo slide, acho que já é o nosso GitHub, Fábio. A gente vai mostrar o GitHub, o nosso código é tudo todo aberto, é open source sim. Então, para modelar o robô, a gente utilizou o Autodesk 360, que foi a nossa placa para modelar o código, não, desculpa, o software para fazer a modelagem 3D, para fatiar, que é justamente o processo de transformar essa peça numa peça feita na impressora, a gente utilizou o Simplify e utilizou a ideia do Arduino. Para gerenciar as tarefas, a gente utilizou o Notion, e para utilizar o versionamento de códigos, utilizou o GitHub, e para subir algumas fotos, alguns documentos, a gente utilizou o Google Drive. Esse daqui é o nosso hub geral de documentação de processo. Por que a gente quis utilizar o Notion, né, ter esse hub? Porque a gente precisa ter nossas atividades bem organizadas e bem gerenciadas. Se você utilizar aqui, se você ver o nosso Notion, a gente vai ter tarefas, vai ter referências, que é justamente o seguinte. O que é que tem escrito na regra da Robocore sobre tal coisa? A gente vai lá em referências e clica, toda a nossa documentação está lá. Ou que a gente, por exemplo, eu quero saber o sensor tal. A gente baixa o datasheet do sensor e deixa salvo nessa área de referência, porque toda a documentação que a gente precisa ter como referência, a gente coloca nessa área. A parte de relatórios também, né, que é os estudos que a gente está fazendo, diário de reuniões, o que é que aconteceu, o que acontece em cada reunião. E aqui tem um negócio legal que é o contato da equipe. Que a gente fez, foi um negócio bem legal. E tem a parte de tarefas. No outro lado, daqui tem o GitHub, que eu vou mostrar, o Google Drive e o relatório, que foi justamente o relatório que a gente fez com estudos de sensores. Bem, aqui tem um quadro Kanban de atividades, ou seja, a gente precisa ter uma organização, um gerenciamento do que cada pessoa é responsável por fazer. Então a gente bota do, doing e done, ou seja, a gente bota as atividades que realmente tem para fazer. Isso aqui realmente é muito importante, porque muita gente prefere anotar, não, eu vou deixar lá no Google Docs, não, isso... E às vezes as pessoas esquecem, sabe? Esse quadro realmente ajuda bastante a gerenciar as atividades, porque assim, atividades de robótica em geral, ela inclui muitas subatividades, por exemplo, atividades pequenas e que demandam tempo, ou que se você falar, é uma atividade que eu faço em 15 minutos, ok, mas essa atividade de 15 minutos, tu tem 5 iguais para fazer, ou seja, o que era 15 vira 1 hora,
e às vezes não é 15 e você se atrapalha, demora. Então é realmente importante ter uma ferramenta para gerenciar essas atividades, para gerenciar justamente realmente um pouco do quadro dos sensores. Dos sensores não, das atividades que a gente realiza, né? Então, realmente um pouco mais dessas atividades, é bem interessante. E aqui, aqui tem um pouco mais do nosso repositório e do nosso versionamento de código. Basicamente, aqui está o que o Fábio perguntou. Se você pesquisar isso aqui, computação física, César School Follow Line, ou depois eu posso mandar também para vocês o nosso link direto no GitHub, vai estar aqui o nosso código, né? O nosso código é aberto, a gente atualiza ele a gente atualiza ele toda semana, eu acho. Toda semana a gente tem algo novo. E assim, a ideia da gente é realmente deixar esse código aberto para as pessoas utilizarem, até porque não tem, como eu disse, o código não tem nenhum segredo industrial, sabe? A gente não tem realmente nada que a gente queira esconder, não tem nenhum segredo industrial. Então a gente realmente está aqui aberto e qualquer um pode baixar, dar dica. Justamente a ideia do código aberto foi justamente essa, né? Tá, tipo assim, pô, eu encontrei uma nova forma de resolver esse problema. Então a ideia do código aberto foi justamente essa. Outro ponto importante que a gente tem dentro do nosso grupo de pesquisa é justamente a formação. A formação é muito importante. Porque, como eu disse, existem diversos assuntos, né? Por exemplo, P&D, eletrônica, sistemas embarcados, rodas, motores, e isso faz com que nem todo mundo tenha um conhecimento. Então, o que é que a gente faz? A gente traz muita gente, pessoas do próprio César, ou a gente pede para um aluno estudar tal assunto e dar uma formação, ou seja, para ele explicar aquele assunto, porque a ideia da gente é que a gente tenha esse conhecimento difundido entre os alunos, né? Não é um aluno que vai ter, a gente não quer que o conhecimento fique concentrado em um aluno, a gente quer que esse conhecimento realmente passe por todos os alunos. Então, essa formação é uma formação que a gente dá para todo mundo que está no grupo, sabe? A gente pega, como eu disse, a gente tinha valeu, Fábio, muito obrigado por ter mandado o link. Muito obrigado por ter mandado o link do GitHub da gente. Então, essa formação é muito importante porque a gente, de fato, existem conhecimentos específicos, de áreas específicas, que a gente vai lá, pega um especialista na área e dá uma formação para a gente, né? Então, isso é muito interessante e é uma formação extremamente interessante ter essa formação e é muito legal, tipo, ter pessoas disponíveis, pessoas que realmente querem ajudar a nossa equipe. Outra coisa que a gente fez esse ano, fez agora em março, foi o Arduino Day. Né? Todo mundo conhece o Arduino Day, que é justamente aquele evento organizado a gente que organiza pelo Arduino, e cada cidade tem um evento. A gente no SES School, a gente organizou o Arduino Day Recife, e a gente teve, além das palestras e além dos workshops, das oficinas, a gente teve algo legal. A gente pegou um seguidor de linha e criou uma competição que é um seguidor de linha bem simples, né? Porque pode ver que é uma pista pequena, é uma pista que tem um desenho bem simples e é uma pista que não tem uma pista que não tem realmente nada muito complexo, mas vocês podem ver que tem aluno do ensino médio. Então a ideia dessa competição, que é uma espécie de seguidor de linha básico assim, é para estimular os alunos a fazerem, a participarem do seguidor de linha. Teve aluno que basicamente pegou o código que ele tinha no BR e foi participar. Então, nesse dia, a ideia nesse dia de trazer competição, seguidor de linha, dentro do Arduino Day, foi basicamente para estimular os alunos. Você pode ver ali que esse aluno é aluno do ensino médio, e que ele teve que alterar o código dele, porque o robô dele estava programado para participar da UBR, né, onde a pista é branca e a linha é preta. Já o da Robocore, a pista é preta e a linha é branca, e o que vale é o menor tempo. Então foi bem legal ter os alunos de ensino médio interagindo, pesquisando, e ver uma nova forma de pesquisar, de interagir, de estudar. Isso foi bem legal.
E sobre a participação da gente da Robocall em 2023, esse é o robô mais recente da gente. E eu vou pedir para o Thiago Lima rodar o vídeo, que ele está com o link. Esse é o vídeo mais recente. Esse vídeo é do robô da gente. Os nossos encontros são terças e quintas. Esse vídeo é de ontem, a gente gravou ontem. Ou seja, é um vídeo mais recente que eu vou pedir pro Thiago Lima para ele poder startar para vocês. É um vídeo bem legal. Já é uma pista que a gente comprou a gente comprou um emborrachado, né, de 4 metros por 2, que é justamente para simular a pista da Robocore. E aí quando o vídeo começar a rodar, vocês vão ver, ó. Vocês vão ver o vídeo rodando, ó. Seguindo a linha bem certinho, o nosso sensor polulo. Como vocês podem ver, ainda tem bastante fio, porque esse que estamos usando ainda é o Arduino Nano com a fonte H. E essa pilha daí a gente vai trocar, vai utilizar uma bateria LiPo de 11.1 volts, né, menorzinha do tamanho dessa, para dar mais autonomia ao robô, né, para ele poder rodar mais tempo sem ter que ficar tendo trabalho de tirar pilha e recarregar. Então esse é o nosso robô. Como vocês podem ver, não é uma pista que a gente fez, não é uma pista tão fácil, né? Já tem bastante cruzamento, tem uns ângulos aí de 10 graus, né? Que é o que tem no regulamento da Robocore. E é isso, gente. Foi bem legal, assim. E isso aí foi com esse robô, assim, tá rodando com código que tá no GitHub. Isso, vence quem chegar em menor tempo. Essa é a ideia da Robocore. Tem um circuito parecido com esse, e aí você tem que fazer esse circuito, e quando chegar no fim, o seu robô tem que parar. Existem várias estratégias, formas. Então é isso que a gente. Existem várias formas da gente parar o robô. A mais utilizada, existem marcações ao lado da linha, que é fita branca também. E aí essa fita branca, você vai fazendo a contagem da fita branca, e com essa contagem você vai contando quantas fitas tem, e no final você faz a contagem e para o robô. Então é bem legal essa forma, né? Então a ideia da Robocore é essa: vence o robô que fizer o circuito com menos tempo. A ideia da Robocore é essa. E é isso, pessoal. A gente vê Eu já passei um pouco, né? Eu falei que a web ia durar 1 hora, já está 1 hora e 12. A ideia da gente é justamente mostrar o que a gente está levando, o que a gente está fazendo. E assim, o João aqui falou: se há interesse em disseminar esse conhecimento, cara, a gente pensa que integrar essa instituição de formação poderia dar bons frutos, garimpar. Veja, a integração, cara, o nosso grupo, a gente divulgou bastante o Arduino Day, a gente divulgou essa competição, chamou assim o pessoal, que a gente divulgou bastante, e a gente sempre tem essa interação, assim, tem o nosso contato aí, você pode mandar um e-mail tanto para mim como para o Henrique Forest, que está aí, e falar: eu quero um dia visitar, quero trocar ideias. A gente está aberto a trocar ideia, como a gente mostrou. A gente está sempre aqui aberto, o nosso código é aberto, está sempre aberto a novas possibilidades. Então tá tudo bem, a gente está sempre disponível a tirar dúvidas. E é isso aí, pessoal. O código da gente está aberto, está bem legal assim o nosso estudo. A gente também não quis fazer algo muito profundo, porque a ideia do webinar em geral era dar uma ideia em geral. Não era chegar e falar: vamos falar sobre P&D hoje, vamos falar sobre eletrônica. Não, a ideia da gente era explicar o porquê a gente escolheu esse sensor específico da Polulo, explicar por que a gente escolheu essa placa da Robocore, a Vespa, explicar por que a gente trabalha com código aberto, enfim. A nossa ideia era isso, era mostrar um grupo, com uma pessoa que está em dúvida, ele já sabe, ele já tem um caminho das pedras. E aqui, através desse estudo, a ideia é mostrar o caminho das pedras para as pessoas. Aqui é a nossa equipe do Follow Line. Se alguém tiver em dúvida, quiser contato, tem o meu e-mail aqui,
tem o e-mail do Henrique Forest, você pode mandar e-mail para a gente, que a gente entre em contato e dá um retorno. Obrigado, Diogo. Parabéns pela apresentação, parabéns para a equipe também. Por Valeu. todo esse trabalho desenvolvido. Tiveram várias perguntas aqui no chat, você respondeu a maioria delas, mas eu queria só resumir todas as perguntas aqui, pode ser? Para a Pode. gente fazer um bate-bola bem rapidinho. O Rodrigo pergunta sobre o P&D especificamente. Ele fala que gostaria que você explicasse um pouco melhor como que a partir da leitura dos sensores você gera a referência ou set point para o P&D. A gente viu no seu código que tem um valor lá, do P, do I e do D. Como que você chega naqueles valores a partir das leituras dos sensores? Eu acho que é essa que é a pergunta do Rodrigo. Bem, a primeira parte do Rodrigo eu vou responder o que a Nicole já respondeu, que basicamente a gente vai fazer uma leitura, nessa calibração a gente faz a leitura do branco com o preto, a gente bota ele na fita branca e vai oscilando. Então ele vai ler o maior valor e vai ler o menor valor. E aí ele grava esse maior valor, ele grava qual é o menor valor, e aí depois de 3 segundos ele já vai ler esse valor e vai startar. Sobre esses valores de KPI, de KI, que tem no código, KPI, KI, KD, esses valores, cara, é o mais trabalhoso do P&D, sabe? Porque você tem que ajustar manualmente. Isso deu muito trabalho, cara. Olha, a gente passou, para a gente encontrar valores que fizesse com que o robô da gente andasse certinho, a gente passou 2 semanas para encontrar realmente os valores certos, sabe? A gente vai tentando, é o que mais dá trabalho no P&D. Dessa forma, é justamente encontrar esses valores manual. O código está lá pronto, e aí você sabe que tem um valor máximo, tem um valor mínimo. Mas aí os valores intermediários que vão ficar bom para nossa realidade, a gente faz isso de forma manual. A gente vai lá testando o valor manual. É tanto que a gente tem uma tabela que a gente fala valor tal e valor tal, são três valores. Ficou ruim, tal valor, o robô saía da pista, tal valor, o robô andava na reta, tal valor, o robô andava, mas oscilava, girava bastante. Então, a gente vai anotando esses valores e aí a gente vai botando naqueles valores lá o que mais se encaixou dentro da nossa realidade, o que melhor ficou. E é justo, se você conversar com outras pessoas que trabalharam com P&D, esse é o trabalho, justamente, você encontrar os valores certos que vai adaptar para a tua realidade, porque tem vários fatores que influenciam, tamanho de roda, motor, tamanho do robô, tem vários fatores. Ô Diogo, mas aí, uma pergunta do Fábio, tá? Durante a competição vocês mudam o KP, o KI e o KD, e ele muda de pista para pista? Então, veja, como o sensor da gente é um sensor de refletância, esse sensor ele vai ver essa luminosidade que vai ter aqui na pista. É claro que a gente tem um ambiente da gente e que não muda a luminosidade, né? Mas é para isso que existe dia de treinamento. Quando você vai competir na RoboCore, o primeiro dia é um dia que você tem um dia livre para treinar, para testar o robô. Aí você chega no robô, chega na competição e você vai ler quais os valores que está dando naquela pista. E aí você pode mudar sim esses valores de acordo com os valores que você está lendo, de acordo com o que está acontecendo ali. Ou seja, basicamente é para isso que a gente vai, para isso que tem um dia de treinamento, para você mudar esses valores de acordo com a pista, assim, de acordo com a iluminação da pista, da montagem da pista que está acontecendo naquele momento. E é por isso que é importante que a gente fez uma tabela, porque através dessa tabela a gente tem ideia dos valores que funcionam com o nosso robô. Entendeu? Então a gente muda esses valores na competição. Sim, é bem comum isso. Por exemplo, na UBR já teve muito problema, porque, por exemplo, na UBR os campeonatos acontecem às vezes em salão de futebol, né, quadra de futebol. E às vezes acontece do sol tá batendo em cima da pista. É uma loucura pro sensor, tá ligado? Então o cara tem que ajustar, porque o sol tá lá bem forte. E a gente, que participa da RoboCore, já é um ambiente mais controlado, porque é dentro da Campus Party e a iluminação é constante lá, independente de for dia ou de noite. Então, pra gente, não tem tanto esse problema que acontece na UBR, que às vezes o ambiente é aberto. Entendi. E o evento começa de 8 da noite e acaba 4 da tarde, aí fica mais fraco a iluminação, mais escuro. A gente não tem tanto esse problema, sabe? Mas a gente adapta assim, dentro da competição. Bom demais, Diogo. Gostaria de agradecer bastante a Nicole, que participou aqui.
deixando diversos comentários aqui das perguntas do pessoal. A maioria das perguntas a Nicole respondeu e você respondeu também durante a transmissão, né? Outras perguntas que rolaram aqui também você colocou no meio das suas explanações aí, como a iluminação. Eu gostaria de agradecer muito a todo mundo que participou aqui ao vivo, falar que o pessoal da IFPE vai entrar em contato com você, o José Otávio mandou uma mensagem aqui para você, tá? Agradecer a todo mundo que esteve aqui do Brasil todo, acompanhou esse webinar. Esse webinar vai ficar disponível também no YouTube do Embarcados, então depois vocês podem ver com mais detalhes, principalmente as partes técnicas, porque o Diogo, ele trouxe aqui todas as informações de sensores, de P&D, de firmware, e também, né, o tanto de erro que teve na estrutura, né, e na montagem. Então, tem informações muito preciosas aí, né? Parabéns, viu, Diogo? Valeu. Você e a equipe fizeram um ótimo trabalho aí, parabéns mesmo. Valeu. Essa ideia justamente era essa de trazer um apanhado geral, né? Uma visão geral de como funciona, né? Então, não era nada muito específico, né? Assim, não era uma palestra específica. E é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Então, pessoal, a gente vai encerrar a transmissão. Gostaria de agradecer, então, de novo o Diogo pela disponibilidade. Obrigado mesmo. Falar para vocês que tem o webinar do Diogo lá no Embarcado já. Esse aqui é o segundo webinar que você faz aqui, Sim, né, Diogo? O primeiro foi sobre como criar protótipos utilizando impressão 3D. Essa integração de criar protótipos para eletrônica, para circuitos. A primeira webinar a gente foi sobre. E tem um vídeo do Diogo também lá na Campus Party sobre indústria 4.0, lá no Embarcados também. É um vídeo, eu acho que de 2018 ou 2019. 2017. 17. E já traz vários dos conceitos que a gente está vendo hoje. Né? Foi Campus Party em Salvador, eu acho. Foi Campus Party em Salvador que a gente falou sobre isso. A gente fez, inclusive, até um mini resumo para a página de vocês, para explicar um pouco. Exatamente. A gente vem acompanhando o trabalho do Diogo faz muitos anos já. Ele sempre participa da comunidade, é entusiasta aí de eletrônica e é um físico de sangue, né? Corre no seu sangue a elétrica e eletrônica, né, Diogo? Parabéns, viu? Valeu, muito obrigado. Queria agradecer pelo convite novamente. Queria agradecer as perguntas e também queria agradecer a equipe pela ajuda, ao pessoal aí da Nicole, o pessoal aí que ficou ajudando as perguntas, que ajuda bastante. Eu tentei responder as perguntas durante a apresentação, mas não dá para responder tudo às vezes, enfim, é isso. Obrigado a todos pelo convite. E eu gostaria de agradecer ao César também, né? Falar que lá tem uma estrutura incrível, viu, pessoal? Quem não conhecer, é um ponto de referência tecnológica no Recife, né? E tem muito profissional bom lá. Eles sempre participam das atividades aí da comunidade. Então, agradecer a todo mundo que está por trás de você também, viu, Diogo? Todo mundo. Eu queria agradecer ao César, ao pessoal do Sescu e valeu. Obrigado a todos, valeu. Obrigado. Agradecer a Mouser Electronics que patrocinou esse evento aqui com a gente. Falar para vocês que a gente se encontra no próximo webinar. Tem evento do Embarcados que está aí no ar. Quem puder se encontrar com a gente em São Paulo em junho, a gente se vê lá. A gente tem lives todas as semanas, nas quartas e nas sextas. Na sexta-feira tem a bancada do Embarcados, tá? Onde a gente traz assunto técnico. Então, 5 horas da tarde, quarta-feira e sexta-feira. E tem o webinar também sempre às 3 horas da tarde ou às 7h30 da noite. Obrigado, pessoal. Até o próximo webinar.